Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cris Davi e vamos falar dessa merda que a gente viu hoje. O jogo de hoje foi de chorar, um jogo lamentável, onde a gente viu a mediocridade da merda do técnico que a gente tem, um técnico incapaz de fazer uma leitura de jogo, capaz de saber escalar decentemente os jogadores. Qualquer torcedor enxerga que o Zé Gabriel é um jogador insuficiente para jogar na zaga. Eu até entenderia colocar o Pedro Henrique e colocar o Cuesta juntos, mas não fazer essa salada essa suruba de frutas que ele fez. Rodrigo Lindoso não dá pra jogar. Rodrigo Lindoso ele não pode ficar na frente do Johnny. O Johnny é muito melhor, o Johnny é muito mais capaz de dar mais na posição de primeiro volante do que o Rodrigo Lindoso. Depois, outra coisa que é de chorar é ver que a gente não tem trabalho. Vários buracos dentro do jogo, onde nada funcionou. É incrível a incapacidade desse técnico. Eu traria, primeiramente tem que demitir. Eu traria Eduardo Domingues. Eu traria outros técnicos, mas vamos começar com o Eduardo Domingues. Eduardo Domingues é o técnico do Colón. Ele conseguiu ser campeão contra os melhores da Argentina, times da Argentina que tem muito mais dinheiro, tem muito mais jogadores, tem muito mais história que o Colón. Ele conseguiu ser campeão e praticando um bom futebol. O Eduardo Domingues é um técnico que ele é híbrido, ele tanto consegue fazer com que o seu time se defenda bem, como ele consegue de forma muito inteligente sair muito bem seja no contra-ataque ou na jogada trabalhada. O time dele dá gosto de ver e ele tem muito menos, e ele conseguiu passar por cima do Racing, conseguiu ganhou vários jogos, ficou primeiro na sua chave da Copa da Liga, superando vários adversários de forma muito superior, e é um técnico que pode render muito mais do que o Miguel Ángel Ramírez, porque é um técnico que se mostra inteligente, sabe fazer a leitura tática do que o jogo está pedindo, de quem que ele tem que trocar, qual o momento certo para, se o meu jogador não está rendendo, eu vou trocar ele, quem eu vou escalar. Não é um técnico como o que a gente viu hoje. É incrível, né? A gente não tem um time titular base. A gente não tem... o treinador, ele tá perdido. Dentro do jogo hoje a gente viu vários buracos onde o Fortaleza conseguiu de uma forma muito inteligente explorar, e foi assim algo assim vexatório, vergonhoso. Eu me lembro quando o Abel estava aqui e os passadores de pano viviam criticando o Abelão, mas com o Abelão a gente fez os melhores jogos e a gente quase foi campeão. Se tivesse mantido o Abelão, o Abelão é o caso daquele treinador que deveria continuar porque o trabalho era bom. Incrivelmente queriam trazer o Miguel Ángel Ramírez, e a ideia era qual? Trazer modernidade, vamos trazer um novo padrão de jogar. E o que a gente está vendo hoje? A gente não está vendo merda nenhuma. Com o Abelão as coisas eram muito melhores, o jogo era muito melhor, e quando a gente não conseguia jogar muito bem com o Abelão, a gente sabia manter o resultado, a gente sabia de forma inteligente, bem consciente, ter o resultado. Hoje a gente não tem nada, e hoje a gente viu o técnico se mostra um técnico muito medíocre, porque o jogo no segundo tempo, já no começo do segundo tempo já se fazia a leitura que tinha que trocar o Lindoso, colocar o Johnny para o Johnny dar mais consistência no meio de campo, um passe mais seguro, vitalidade, e o Zé Gabriel não dava para ter iniciado o jogo. Qualquer um sabe e qualquer um enxerga que o Zé Gabriel não é zagueiro pro Internacional. É muito melhor tu colocar, como eu falei, o Pedro Henrique, que é muito melhor que o Zé Gabriel, e é zagueiro o Pedro Henrique, o Zé Gabriel não é zagueiro, e colocar o Cuesta ou o Lucas Ribeiro, porque o Zé Gabriel ele sempre vai falhar, e ele sempre vai gerar danos para a nossa defesa. É algo assim lamentável, porque a gente tinha algo com o Abelão, hoje a gente não tem merda nenhuma, e a gente tinha algo com o Odair, com o Abelão e até com o Eduardo Coudet, que eu não gosto muito porque fez pouco caso do Internacional, mas a gente tinha algumas coisas. Hoje a gente não tem nada.
Outro técnico que eu tentaria era o Cacique Medina, técnico do Tajeres. Muito bom técnico, um técnico que tem um time muito interessante. O time do Tajeres, ele caiu num grupo muito difícil da Sul-Americana, porque só se classificam o primeiro da Sul-Americana. Mas mesmo assim ele fez um belo trabalho, onde ele ganhou do Red Bull Bragantino, ele ganhou do Emelec, ele ganhou do Tolima, ele fez jogos duros contra o RB Bragantino, ele conseguiu dentro de um grupo difícil, onde tinham equipes experimentadas, que são equipes que estão há anos em competições internacionais, que têm experiência, ele conseguiu ir muito bem e por pouco não se classificou. Na Copa da Liga, ele também com muito menos se classificou para as fases complementares da Liga Argentina, e ele enfrentou o time do Eduardo Domingues. Acho que foi o time do Eduardo Domingues que ele acabou perdendo nos pênaltis. Bom, mas o que importa é que é um técnico muito bom, e técnicos argentinos são bons técnicos. Vídeo o Voivoda, em 8 jogos ele deu um padrão pro time, o time tem uma cara, o time é bem treinado, e o time do Fortaleza tem muito menos que o Internacional, tem muito menos pressuposto de dinheiro, de jogadores. A gente pode enxergar isso quando a gente vê que o Jussa, que nem fardava aqui, tá jogando lá. Um técnico inteligente, ele sabe dar funcionalidade pro seu time, ele sabe muito bem fazer com que os seus jogadores consigam render dentro do que ele propõe. O Miguel Ramírez está perdido e não consegue fazer nada. É algo assim humilhante, vexatório, porque é triste, porque a torcida não merece isso. E no fim quem acaba sofrendo são os torcedores, porque eu acho curioso, né? Agora eu quero ver aqueles passadores de pano que a tudo ficavam passando pano, ficar agora, porque para eles o Odair não fez um bom trabalho, para esses passadores de pano o Abel não fez um bom trabalho, mas é o que eu digo, eu não me importo da maneira que a gente vai jogar ou como a gente vai jogar, eu me importo se a gente está sempre disputando títulos e estando nos certames importantes de competições importantes, porque isso é algo significativo, porque demonstra que a gente está perto de ganhar títulos. Tu estando sempre, uma hora tu ganha. Mas só que os passadores de pano, esses que ficam desdenhando de treinadores como Abel Braga e Odair, para eles, se tu não ganhou, tu é uma porcaria. É algo assim ridículo. Outro técnico que eu tentaria é o Lisca. O Lisca. O Lisca se mostrou um técnico muito capaz de fazer bons trabalhos. O Lisca ele tá merecendo uma chance, e o América Mineiro dele também, ele tem muito pouco, ele consegue fazer um time bem interessante, bem combativo, bem competitivo. Eu imagino que se ele tiver peças melhores, como tem o Internacional, ele poderia fazer o Internacional voar. Técnicos que eu traria. Em primeiro lugar, o Abel Braga, mas eu acho que o Abel Braga não vai voltar porque ele tá brigado com essa direção e provavelmente ele vai ir pro time da Suíça. Eduardo Domingues, um baita de um treinador que com muito pouco foi campeão da Argentina, e o time dele joga de forma muito, muito, muito da hora, porque é um time que é propositivo, um time inteligente, um time que sabe se defender bem, é um time muito agradável, do Eduardo Domingues. Tentaria por terceiro o Lisca, que é um técnico que eu gosto muito, que está evoluindo e que está se mostrando merecedor de trabalhar no Inter, porque quando ele veio trabalhar no Inter já era os 3 últimos jogos, ele não teve nem chance de continuar, acho que ele poderia ter continuado na segunda divisão, com certeza. E o quarto, Cacique Medina, do Tajeres. O Cacique Medina ele iria dar uma cara assim para esse time muito gostosa de ver também, porque é o que eu falei, são esses 4 técnicos, tirando o Abelão, que é o maior técnico que eu sempre vou defender, e o Abelão sim, eu sempre vou passar pano pro Abel, tirando o Abelão, que era o que eu queria, o Abelão não vai voltar, infelizmente, mas Lisca, Eduardo Domingues, Lisca e Cacique Medina, esses 3 seriam os técnicos que eu traria,
porque esses 3 técnicos, eles têm sede de vencer, eles são técnicos inteligentes, que sabem fazer a leitura do jogo, que sabem quando tem que mudar o panorama das partidas. Chega de Miguel Ángel Ramírez. E torcedor, vamos protestar, mas não vamos se desassociar ou coisa do gênero. Vamos protestar enchendo a caixa de mensagem do clube de críticas e querendo a demissão do técnico. Vamos protestar indo no aeroporto. Vamos protestar na casa do presidente, não sei, vamos protestar, e sem violência, vamos protestar firme e forte, com palavras fortes, porque Miguel Ramírez não pode mais ser o técnico do Internacional, porque é inadmissível, um time, a gente já tá no mês 6, a gente não tem nada, a gente não tem perspectiva de nada, e a gente foi humilhado de uma forma tão triste, assim, porque nos últimos anos, com o Odair, que todo mundo critica, e com o Abelão, a gente ficou perto dos títulos e a gente sempre esteve nos certames internacionais. Agora, com esse técnico, a gente passa vexame. Que tristeza, que tristeza.